Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos lá, né? Estamos adentrando, né, do nosso assunto de geometria básica. Estamos na parte dos triângulos. Temos nos nossos próximos blocos, acho que nos próximos 2 blocos, 3 assuntos a serem trabalhados. Logicamente a parte teórica, um bem teórico mesmo, para que você tenha essas informações guardadas aí nos seus alfarrábios, tá? Mas 2 que envolvem logicamente teoria e resolução de questões. O primeiro da gente falar agora na nossa continuidade do estudo de triângulos é a parte de semelhança de triângulos. Vamos começar. Estamos no nosso curso Matemática Começando do Zero. Eu sou o professor Paulo Henrique PH. Vamos lá. Tem aí o nosso Black Friday para vocês. Sempre tem Black Friday, Black Monday, tem de tudo, né? Para assinatura ilimitada de vocês, Gran Curso, deixa aqui a nossa mensagenzinha, que sempre tem grandes promoções da assinatura limitada aqui pelo Gran. Vamos lá, semelhança de triângulos é o assunto que a gente está falando, que a gente vai falar agora. 2 triângulos, nós dizemos que esses 2 triângulos são semelhantes se acontecerem algumas coisas. Os ângulos correspondentes foram congruentes, foram iguais nessa ordem. Os lados correspondentes são ordenadamente proporcionais. Então, cuidado aqui, tá? Então, ângulos congruentes, lados proporcionais. Tem aí para a gente falar. Então, note, inclusive com a marcaçãozinha, ó. O ângulo A aqui é igual ao ângulo A', o ângulo A é igual, é congruente ao ângulo A'. Esse traçado assim identifica que eles são congruentes, que eles são iguais. O B é congruente ao B', tem só um traço aqui, tem só um traço aqui. E o C é igual ao C', 3 traços para ele. 3 traços para ele trazem a ideia, digamos, a nomenclatura ou a simbologia envolvendo ângulos congruentes, ângulos iguais, tá? Tem essa caixinha que daqui a pouco a gente vai preencher, tá certo? Vamos ler, tem mais algumas informações importantes aqui para a gente. Primeiro, tá aí. Como os triângulos semelhantes, os lados homólogos, seus lados, como é que a gente pode dizer, correspondentes, tá ali a palavrinha que nos ajuda, são proporcionais, o resultado da divisão desses lados será um valor constante. Esse valor é chamado de razão de proporcionalidade. Vamos entender o que é isso aqui. Digamos que eu tenha aqui na minha figura, no meu maior triângulo, o lado X, o lado Y e o lado Z. E do meu triângulo menor eu tenho o lado, sei lá, P, Q e R, tá? Só para que a gente possa deixar isso muito bem claro. Se nós estamos falando em lados proporcionais, lados homólogos, lados correspondentes, há uma relação entre o X com o P, o Y com o Q, o Z com o R. Se você notar aí pelas nossas figuras, é como se eu tivesse dado um zoom. Se eu pegar o triângulo grande e der um zoom diminuindo, ele vai chegar ao triângulo menor. Da mesma forma que se eu der um zoom no triângulo menor para o triângulo maior, ele vai se tornar aquele. Então, traz-se a ideia de semelhança, de triângulos semelhantes. E cada um dos lados, note, correspondentes. Vamos para a base. Base X, base P. Lado que liga o vértice A com o vértice C, a linha com C', correspondentes. E o AB com a linha B'. Eles são proporcionais, ou seja, diretamente proporcionais até. Então a ideia é que, e aí cuidado, se eu estou montando se eu estou montando uma proporcionalidade, eu tenho que seguir o mesmo caminho. O que quer dizer mesmo caminho, PH? Se eu for colocar sempre dados deixa eu até colocar de outra cor aqui, do grande sobre o pequeno,
eu tenho que fazer isso para todas as proporções. Por exemplo, se eu digo aqui que o x está para P, eu estou colocando primeiro a base x como seu respectivamente lado do triângulo pequeno, do triângulo menor, que é o P. Assim como o y está para o Q, assim como o z está para o R. E para todos eles eu tenho o que nós chamamos de razão de proporcionalidade. Vou deixar esse casinho aí, que é a nossa razão de proporcionalidade. O que é que quer dizer isso? Digamos que eu tenha um determinado triângulo, 12, 7 e 8. Vamos botar 6 aqui para ficar mais fácil. 12, 6 e 8 como as medidas desse nosso triângulo qualquer. Se por acaso eu tenho que o P é igual a 6, eu posso com essa situação já encontrar a minha razão de proporcionalidade, que vai ser o quê? Este meu K vai ser 12 sobre 6, que é igual a 2. O que é que isso quer dizer? O que é que quer dizer essa razão de proporcionalidade? Que sempre o lado do meu triângulo menor, volta a fita, o lado do meu triângulo maior é o dobro, 2 vezes, o lado do meu triângulo menor, o seu respectivo lado, o seu lado correspondente. Veja que se eu pegar o 6, que é o valor de P, multiplicar por 2, dobrar, eu vou encontrar o meu 12. Pensando nessa forma, isso é a nossa razão de proporcionalidade. Vai valer para todo o cálculo que eu fizer para a semelhança de triângulos, nesse caso que a gente está fazendo. Ora, se a razão de proporcionalidade é 2, e vai ser nesse sentido aqui, ó, daqui para cá, vezes 2, é lógico que eu diga que daqui para lá vai ser dividido por 2. Ou seja, o meu Q, que é correspondente ao Y, é a metade. 6 dividido por 2 dá 3. Se o meu Z é 8, a metade dele vai ser 4. Eu vou ter um triângulo proporcional semelhante ao nosso triângulo maior com essas medidas. Com essas medidas de 12, 6 e 8, 6, 4 e 3. Beleza, povo? Então, essa é a primeira ideia que a gente precisa ter envolvendo semelhança de triângulos. Sabendo disso, sabendo da ideia dessa proporcionalidade, e aí sempre dessa ideia de um lado com o seu respectivo lado, e aí se eu começar todo mundo com o menor triângulo no numerador, pode, desde que todo mundo, primeiro, os lados do triângulo menor fiquem todos no numerador, e logicamente os lados do meu triângulo fiquem todos, do triângulo maior, fiquem todos no denominador. Nós vamos ver exemplos daqui a pouco sobre isso. É só esse cuidado que a gente precisa ter e aplicar a proporcionalidade. O que é que a gente precisa saber mais sobre semelhança de triângulos? Vem para cá. Como é que eu faço para identificar dois triângulos semelhantes? Existem 3 casos para a gente analisar. O primeiro caso é o AA. Quer dizer ângulo-ângulo, não é a pilhazinha A não, viu? Quer dizer ângulo-ângulo. O que quer dizer isso? O que quer dizer esse meu primeiro caso? Quer dizer que dois triângulos são semelhantes se dois ângulos de um são congruentes a dois de outro. Então, se eu chego numa determinada figura e ele me dá mesmo de tamanhos diferentes, dois ângulos iguais congruentes, nós podemos afirmar que esses triângulos são semelhantes. Só 2. Logicamente, o terceiro também será, mas ele não precisa deixar claro isso. Ele pode me dizer, se eu disser para vocês que eu tenho um determinado triângulo com dois triângulos
cujos seus respectivos ângulos, seus ângulos correspondentes, sejam 30 e 60, é um triângulo retângulo, porque o outro obrigatoriamente vai ser 90, e eles serão semelhantes, independente do tamanho dos seus lados. Vamos mais. Caso 2. Lado, lado, lado. LLL. O que é que isso quer dizer? Quando você tem dois triângulos, onde os seus três lados são proporcionais do que a gente falou aqui, aos três lados do outro. Três lados de um. Pronto, o exemplo que a gente acabou de colocar há pouco é um exemplo de semelhança. Eu tenho o triângulo, acho que 12, 8 e 6, ele é semelhante ao triângulo 6, 4 e 3. Acho que era isso, 6, 4 e 3. Por quê? Porque existe a nossa razão de proporcionalidade. Nós utilizamos esse conceito. Esses dois triângulos são proporcionais, né? Existe uma razão de proporcionalidade, esses triângulos são semelhantes. Não são proporcionais, são semelhantes. E existe um terceiro caso, que é o LAL, lado, ângulo, A. Lado fica fácil da gente lembrar, né, dessas letrinhas iniciais, porque também já nos leva L para lado e A para ângulo. O que é que diz esse caso? Quando dois triângulos tiverem um ângulo congruente compreendido entre lados proporcionais. Se eu tenho um determinado ângulo que é formado por dois lados proporcionais, esse triângulo é semelhante. Eu até deixei aqui, ó, três figurinhas aí pra gente. Para que a gente possa, olhando, consiga enxergar, sim, ambos os três são semelhantes. Por que eles serão semelhantes? Vamos lá. Quando eu tenho dois ângulos iguais, está aqui, é o ângulo AA. Veja, eu tenho na sua determinada posição, ó, os correspondentes A e B nessa posição, por esse meu traço, por essa minha simbologia, estão dizendo que são iguais. Portanto, esses dois triângulos são semelhantes. Lado, lado, lado. Está aqui, é aqui. Lado, lado, lado. Se você olhar, e vamos escolher um deles, o 5 e o 15, é um caminho de o quê? De vezes 3. 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 3 dá 15. Tem um errinho até aí, né? Tem um errinho porque é 3, tá certo. Aqui está errinho, vamos ajeitar então ele, porque nesse caso ele não seria congruente, mas você vai anotar aí, perdão, não seria semelhante. Por quê? 5 vezes 3 dá 15. 4 vezes 3 dá 12. Só que 3 vezes 3 tem que dar 9. Arruma aí a casa, ó. Vou pegar, não viu, pegar com o meu moço nessa daqui. Arruma aí. Aqui tem que ser 9. Para que eu tenha, de fato, esses dois triângulos sendo semelhantes. Tá certo? E o último caso, está aqui, é o LAL, onde eu tenho o ângulo congruente, 31 graus, com lados proporcionais. Vamos pegar agora o caminho daqui para cá. Isso é 2,5 vezes 2,5. Ou, se você quiser também, vezes 5 meios, vai dar na mesma. 6 vezes 5 dá 30, dividido por 2 dá 15. 8 vezes 5 dá 40, dividido por 2 dá 20. Então, o LAL, se ficou alguma dúvida para você, a gente tira agora. Eu formo um ângulo com dois lados deste triângulo. Esses dois lados precisam ser proporcionais a outros dois lados, dos mesmos dois lados que formam o ângulo, e esse ângulo deve ser congruente. Fechou legal? Tchutchuquinha da melhor qualidade. Tá bom? Tchutchuquinha da melhor qualidade. Vamos para exemplos? Vamos para exemplos bem tranquilo. Nosso acho que ainda tem mais uma telazinha? Tem mais uma telazinha, que é o teorema fundamental da semelhança de triângulo. Nós já sabemos, nós já trabalhamos sobre isso. A gente vai só fazer um lembrete para vocês que diz o seguinte: quando uma reta paralela a um lado de um triângulo intersecta os outros dois lados em pontos distintos,
forma um triângulo que é semelhante ao primeiro. Pega, você falou 300 kg, eu não entendi 300 gramas. Pois vamos explicar mais. Tá aí. Quando uma reta paralela a um lado, reta DE, paralela a um lado de um triângulo, ao lado BC deste triângulo, que intersecta os outros dois lados em pontos distintos, ponto D e E, forma um triângulo que ele será semelhante. Eu acho que eu tenho mais espaço. Acho que eu tenho duas anotações, eu leio já, só para a gente ter espaço aqui, tá? Aqui eu consigo formar dois triângulos. Um menor, formado pelos vértices ADE, e um maior, formado pelos pontos ABC. Esses triângulos, por esta regra que a gente acabou de colocar, serão semelhantes. Mesmo que vou até diminuir um pouquinho esse outro, semelhantes. Diminuindo um pouquinho você aqui, até para dar uma ideia melhor. ADE. Perfeito? São semelhantes. Nesse nosso caso, olhando para este desenho, o ângulo do vértice A é comum. É esse aqui, este e este. Logo, são iguais. São iguais. Tá certo? O que mais que ele vai me dizer aqui? Que os segmentos... Eita, segmentos, PH, você deixou passar isso aqui. Segmentos. Nós vamos ver. Segmentos A e D, perdão. Segmentos AD e AB são proporcionais ao AE e ao AC. Da onde é que vem isso? Do Teorema de Tales, já estudamos isso. A única diferença daqui para o Teorema de Tales é que lá a gente fala em duas retas transversais, mas eles não se encontram. Única diferença. Aqui eles se encontram para formar um triângulo. Única coisa que a gente precisa de diferente nessa história aqui. Tá certo? Então, seguindo a mesma ideia lá do Teorema de Tales, já estudado por nós, a ideia aqui serve também quando eu tenho semelhanças de triângulos, tá bom? Fica tudo direitinho aí pra gente. Vamos em frente. Pensando nisso, tá aí. A gente já trabalha com um exercíciozinho agora pra gente fixar esse conceito. Renata precisa medir a altura de uma árvore, que eu chamarei aqui essa altura de X. Por isso colocou um pedaço de cano enterrado no chão, formando um ângulo de 90 graus. A ideia é que aqui também vai me dar 90 graus, como eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Depois mediu os comprimentos das sombras. Note que está formando, meu povo, só o que dá é sombra para a gente. Só o que dá é questãozinha de sombra para a gente. Obtendo as medidas indicadas na nossa figura. Qual é a medida aproximada da altura desta árvore? Pessoal, se você pensar aqui e trouxer um pouco mais para cá, eu vou formar o triângulo da... como é que ele chama isso aqui? Um cano, do cano. E o outro da árvore. E o outro da árvore. Tá certo? A ideia aqui que eu tenho 0,6 metros, 1,4 metros, 3,4 metros e o valor da altura, que é o que eu quero saber, o meu X. Semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos. Aqui é um cuidado que você precisa ter, mas de uma, como é que pode se dizer assim, de uma flexibilidade. Como assim? Vamos montar agora a nossa proporção.
vamos montar a nossa proporção como estudamos lá no início, quando falamos de semelhança de triângulos. É assim. Eu vou pegar a minha altura, por exemplo, é 1,4. Vou pegar com a minha base, 0,6. Assim como quem é a altura do outro, x. Quem é a base, 3,4. Peraí. Você me disse que eu teria que pegar proporcionalmente cada um dos lados. Pode fazer que vai dar certo também. Por isso que eu falei da história da flexibilidade. Veja que eu estou trabalhando com dois triângulos. Se eu pegar a altura do primeiro, eu posso pegar ou a base do primeiro, desde que do outro lado da minha igualdade eu pegue a altura do segundo com a base do segundo. Mantém altura e base. Altura e base. Ou eu posso pegar a altura do menor sobre a altura do maior. Perfeito. Só que do outro lado eu tenho que pegar a base do menor primeiro no numerador e da base maior do denominador. Você tem essa discricionariedade, né? Essa flexibilidade, tá? Em ambos os casos vai dar correto para vocês. Isso é uma característica do estudo, não da semelhança, mas da proporcionalidade, que é a ideia do produto dos extremos é igual ao produto dos meios. A ideia é que se você disser que é um breve relato, um breve resumo, já falamos sobre isso no nosso curso, né? Se você estiver abordando também a parte de grandezas proporcionais, eu tenho aqui os meios, eu tenho aqui, acho que é o contrário, aqui são os extremos. E o que não vai importar também para os nossos cálculos. E eu tenho aqui os meios. Se você trocar os meios de posição, está valendo. Se você trocar os extremos de posição, está valendo. Do jeito que você quiser. Trocou os extremos? Tocou, está valendo. Trocou os meios? Está valendo. Você só não pode misturar. Então, qual é a ideia que a gente precisa para fechar só nesse nosso lembrete como revisão? Eu peguei a altura. Eu posso começar pela base? Pode. Posso começar pela base do grande? Pode. Vou começar pela base do grande, 3,4. Aqui no numerador. Embaixo, bom, ou eu vou botar a altura do grande, ou eu vou botar a base do pequeno. Eu não posso pegar um outro lado do outro lado. Né? Eu posso pegar, se eu comecei com a base, eu não posso pegar a altura do pequeno. Não dá. A ideia é, peguei a base do maior. Eu posso colocar a base do menor no denominador. Desde que, do outro lado, eu colocar a altura do maior sobre a altura do menor. Se eu quiser colocar a base maior pela altura do maior, pode? Pode. Desde que do outro lado eu colocar a base do menor e a altura do menor. Tranquilidade total. Fechou? Vamos para o cálculo então agora. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Me diz que 0,6x é igual a 1,4 vezes 3,4. 1,4, 3,4. 16 vai 1, 5, 12 vai 1, 4, 6, 7, 4,76, 4,76. X é igual a 4,76 dividido por 0,6. Tá certo? Como é que eu vou encontrar isso aqui? 4,76, 0,6. Eu vou andar a vírgula duas vezes para cá, duas vezes para cá. É a mesma coisa que 476 dividido por 60. Vai dar 7. 7 vai dar 420. Sobra 56. Desce um 0, 560 por 60 vai dar 9, que vai dar 54. Resto 20, vou parar por aqui, porque aqui eu já encontrei aproximadamente, ele me fala numa medida aproximada, 7,9 metros é o valor do meu X, gabarito da nossa questão, letra D. Tudo bem? Para começar os nossos trabalhos de uma forma bem tranquila. Demorou demais a nossa questão, já falamos aqui. A gente não tem que se preocupar com o tempo, tem que se preocupar
com fixar o nosso conceito. Tem para se preocupar na hora da prova e quando você estiver fazendo exercícios aí só vocês. Aqui é que fica muito claro, inclusive fazendo os lembretes da parte de proporcionalidade, de grandezas proporcionais. Pode ser que tenha sido há muito tempo que você estudou lá na quarta série do Colégio Nossa Senhora das Graças, em 1981, faz muito tempo, então a gente precisa de vez em quando dar uma paradinha para isso. Temos mais um tempinho, vamos lá, e tem mais aqui para gente, vamos para cá. Já tem até a figura. Uma armação metálica possui o formato dado na figura abaixo. Olhar para ele, meu povo, aqui é olho de Tandera. Tem que bater o olho e dizer, opa, triângulos semelhantes. E aqui a gente tem que ter um cuidado todo especial. Por que que eu preciso ter um cuidado especial? Porque se eu pensar no triângulo pequeno, eu tenho o seguinte desenho. Até marquei ali. Sai daqui, filho. Volta cá. Ângulo reto. Tá faltando pontinho bem aqui, né? E eu vou ter 2 metros e 80 centímetros. Vou já voltar para falar nisso aqui também, tá? Na história das unidades de medidas. Só que se eu pensar agora no grande, e muitas vezes alguém passa batido nisso, o meu grande vai ter como base a soma do 2 com 1,5, 3,5. Sobre a minha altura H. Então veja, muitas vezes a pessoa olha só esse 1,5 e acha que ela é a base. Não é a base é todo mundo, do jeito que está aí no nosso desenho, os 2 mais o 1,5 para a gente trabalhar. Então pode gerar algum probleminha para vocês. Pessoal, cuidado quando envolvermos a parte de sistema de medidas. Já falamos de proporcionalidade, precisamos falar também de sistema de medidas, por quê? Para o trabalho da nossa proporcionalidade, é interessante que todo mundo esteja na mesma unidade de medida. Eu tenho, nesse nosso caso, 1 metro, eu tenho centímetro. Então, vamos tentar transformar todo mundo em centímetro. Então, eu tenho que 2 metros é a mesma coisa que 200 centímetros. Os 80 centímetros continua. O 3,5 metros é a mesma coisa que 350 centímetros. Pegar minha resposta está em metros. Vamos fazer em centímetros, depois a gente volta. Ou eu poderia apenas trabalhar com 80 centímetros, que seria 0,8 metros. O que você preferir. Eu vou trabalhar primeiro com essa daqui, tá? Então eu terei nossa armaçãozinha da nossa proporcionalidade. Vou ter base do maior, 350. Base do menor, 200. Então ficou maior, menor, altura do maior, H. Altura do menor, 80. Lindo e maravilhoso. De novo, poderia trabalhar com base do maior sobre a altura do maior. Desde quando eu fosse para o outro lado, seria base do menor por altura do menor. Pode ser também. Fechou? Vamos lá. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Eu tenho que 200 vezes H é 350 vezes 80. Logo, o meu H será 350 vezes 80 dividido por 200. Corta 0 com 0, 0 com 0. 35 vezes 8, daqui, né? 8 dividido por 2 dá 4. Sobra 35 vezes 4, vai dar 140. 140 o quê? Centímetros. Ou anda a vírgula 2 vezes, transforma a unidade em 1,40 metros ou 1,4 metros, como manda a nossa questão, gabarito da nossa questão, letra B. Fechou legal, meu povo? Ficou bem tranquilo aí pra gente, tá? Vamos voltar na próxima aula, a gente vai fazer também um pouquinho
mais um, acho que tem um ou dois exercícios para a gente fazer para fixar esse nosso conteúdo. Depois temos, e vamos ver se a gente vai conseguir, né? Senão a gente vai fazer mais um bloquinho também para que a gente possa encerrar a parte de triângulos, que são pontos que a gente chama de pontos notáveis que existem dentro do triângulo. Eu vou deixar para falar um pouco a introdução desses pontos no nosso próximo bloco. Eu volto já. Beijo no papai e na mamãe.